Fala pessoal, beleza? Trazer um estudo, né, que saiu em 2024, né, ano passado, que são os efeitos e variações na técnica do supino, né, sobre as cargas musculoesqueléticas no ombro e o potencial risco de lesão, né? Então eu faço uma pergunta, né, uma pergunta reflexiva, né, qual a melhor técnica para execução do supino reto, né? Esse estudo foi analisado, né, com execuções do supino reto com a barra, mas também a gente pode tentar fazer uma leitura, né, e também ligar, né, ao supino e essas variações também ali com os halteres, né? Então a gente fica esse questionamento, né, qual a melhor técnica para a execução do supino reto. Trazendo algumas coisas que o artigo nos traz, né? Ele fala que, embora lesões no ombro resultantes do exercício supino sejam relatadas atualmente, não há evidências biomecânicas que comprovam a redução, né, do risco de lesões, né? Então fica aquele pensamento, né, de a gente entender e analisar. Principalmente eu mesmo já faço um bom tempo que trabalho dentro da sala de musculação, né? E já vi diversos alunos, diversas pessoas executando de N formas, e eu percebi que muitos faziam de uma forma bem, entre aspas, de tu olhar e dizer, pô, isso tá errado. E o cara nunca teve problema no ombro, né? Nunca teve dor. Pode ser que ele tivesse alguma coisa naquela estrutura do complexo do ombro, mas ele fosse assintomático e nunca tivesse sentido dor. Mas ele nunca relatou problemas nos ombros, nunca dores, no cotovelo, nada. E as pessoas, né, os caras grandes, né, com uma massa muscular grande, né, e sem dores. E também já tive alunos, né, e também pessoas ali dentro da sala de musculação realizando com menores cargas, fazendo com teoricamente um gesto mais coeso e com dores no ombro. Depois passava daquele dor no ombro, ia pro cotovelo, ia pro punho, e fazia de uma forma onde a gente diria, entre aspas, cara, isso aí tá certinho o movimento, tá bacana, né? E dores, né? Então fica esse questionamento, né? Até coloquei o seu Madruga ali, ó, fazendo aquela melhor atuação dele, né? E aí fica isso, né? E o objetivo desse estudo foi comparar as cargas musculoesqueléticas no ombro e o potencial risco de lesões durante diversos movimentos. Como é que foi feito o estudo, né? Então eles pegaram 10 atletas experientes, né? 9 homens e uma mulher, de idade de 27 mais ou menos 3 anos, né? Com experiência no supino, tananã. E também fica um outro questionamento meu, como considerar, né? Como avaliar o grau de experiência. Pô, faltou aqui um acento no E, né? Faltou aqui, ó, olhando. Né? Como a gente vai avaliar o grau de experiência deles, né? Como é que o tempo? Então, será que o indivíduo ali que faz a prática, né, do supino, faz a prática de musculação há 4 anos, ele tem uma expertise naquele movimento? Ele não é um ser iniciante na academia, né? Porque tem muitas pessoas que estão lá dentro da sala de musculação, que dizem fazer musculação há mais de 5, 6, 7 anos, 10 anos, mas são aqueles que vão lá 4, 5 meses, param 1 ou 2, volta de novo, né? Então, cara, como é que eles avaliaram, né, essa expertise, né? E a gente consegue compreender o quão deve ser difícil fazer um estudo, né, onde a gente organize um grupo de pessoas, que a gente consiga também, de forma que eles sigam um planejamento, né? A gente sabe também que os estudos, quanto mais longevo possível, principalmente ali na parte da atividade física, né? Da musculação, do treinamento, né? Quanto maior o tempo de estudo, a gente consegue ter uma maior como é que é? Significância, algo mais forte, né? E então fica aí, né? Como é que eles avaliaram esses indivíduos, né? E nesse artigo
eles falaram assim, não, quais são as técnicas que eles avaliaram, né? Foram avaliadas variações nas larguras para segurar a barra, então uma pegada mais curtinha, uma pegada um pouco mais aberta, outra bem mais aberta, então foi tido variações, né? Também teve as angulações da abdução do ombro em 45, 70 e 90 e as variações do posicionamento da escápula, né? Escápula neutra, as retraídas ali, né? Bem encaixadas e release conditions, né? Soltas, né? E como é que eles fizeram com que eles uniram, por exemplo, assim, pegou um cara lá para fazer 45 graus, ele fez com o ombro em 45, uma largura média e as escápulas retraídas. Aí depois, ao invés de retraída, fizeram em neutras. Então assim eles foram diversificando, né, esses estudos, essas avaliações, né? E o que o estudo, né, aqui que esse artigo nos revela, que a largura de pegadas maiores aumentaram significativamente a força de reação glenomeral total. Né? Então aqui está a compressão glenomeral, a componente de força de cisalhamento posterior glenomeral, a força de reação acromioclavicular total e assim vai. Né? E aí fica também isso, né? A gente pensa que, cara, independentemente a estrutura do complexo do ombro, cara, sempre quando tiver alguma força, vai ter uma força de reação. Vai ter isso, né? Não tem como a gente achar que a gente vai conseguir um movimento onde nenhuma estrutura vai... Enfim, cara, sempre vai ter algo, né? Sempre vai ter uma força de reação, por exemplo, de cisalhamento, pode ser um pouco maior, um pouco menor. Pode ser que essa força de cisalhamento um pouco maior para aquele indivíduo não seja algo negativo, né? A gente tem que avaliar as questões do volume de treino, qual a especificidade, para que ele está executando o tipo de treinamento dele. Enfim, né? A gente tem que ter um olhar quando a gente analisa as questões dos estudos, analisa as questões do treinamento de uma forma um pouco mais global, tentando entender o indivíduo e tentando entender o que ele realmente faz, como, por quê, quando. E assim a gente talvez ir modificando, né? É claro que esses estudos vão nos dando algumas diretrizes e a gente vai conseguindo ter ideias, ter formas de talvez trabalhar com aquele aluno, por exemplo, assim, cara, ó, a gente soube que as larguras de pegada maiores aumentaram significativamente a força de reação glomerular total. Então talvez, vamos ver, aquele aluno lá que ele costuma fazer uma pegada um pouco mais aberta, tá sentindo uma dorzinha no ombro. Vamos diminuir, vamos mudar um pouquinho essa pegada, quem sabe a gente fazer um pouquinho, né, mais fechadinha, talvez, ele vai fazer, melhorou, né? Melhorou. Mas aí que tá, ele melhorou, mas sem tentar fazer com que a gente consiga mudar então a carga que ele está utilizando, porque nesse estudo não foi nos mostrado a relação de cargas, né? Relacionado a o que eles estão fazendo de peso, como é que não tá tão detalhado. Só foi nos dado isso. Então, talvez modificando para aquele aluno que está com uma dor, cara, melhore ele, massa. A gente já sabe que larguras pegadas maiores aumentaram significativamente a força de reação glomerular. Então diminui um pouco, vamos ver se vai ficar melhor. Foi mostrado que a retração da escápula, em comparação com uma posição neutra, diminuiu significativamente a força de reação glomerular total e a compressão glomerular durante a maior parte do ciclo do supino. Também. Então, cara, essa questão da retração da escápula, eu mesmo, no sentido do treinamento mais voltado para a estética, quando eu fazia, quando eu consegui internalizar e entender, principalmente na parte mentalizar algo, no sentido de pensar que, por exemplo, assim, a questão do complexo do ombro, as musculaturas que trabalham em sinergismo, que a gente consiga ter um movimento dinâmico, estabilizado, que a gente precisa ter um trabalho sinérgico todo com aquela toda estrutura, eu comecei a entender que talvez para eu conseguir ter uma maior ativação, maior eficiência naquela musculatura do peitoral que eu estava focado na questão da estética, eu teria que fazer com que todo aquele grupamento agisse de forma o mais coesa possível
e que eles trabalhassem de forma de como se fossem diversas engrenagens que todas teriam que trabalhar sinergicamente, uma ajudando a outra, tendo como o motor primário daquela atuação o peitoral. E eu obtive uma boa mudança, sim, muito significativa, quando eu comecei a tentar e fazer essa prática do exercício do supino, tendo as escápulas mais retraídas, né? Escápula mais retraída, pensando ali que a cintura escapular ali, né? O húmero tivesse, como a gente diz assim, abaixo o ombro, sabe? Eu senti muita diferença, né? Mas aí a gente está analisando questões da estética. Por exemplo, quando a gente vai analisar a questão do esporte, né? Um esporte de alto rendimento, vai pegar um indivíduo lá que faz lançamento, arremessa, jogos de raquete, cara, ele vai fazer uma força absurda, vai ter que fazer uma força absurda de frenagem, os músculos responsáveis tanto pela aceleração e desaceleração vão ter que trabalhar, isso a gente vai pensar em diversos vetores de atuações naquela estrutura, e a gente não vai pensar no sentido de que as escápulas têm que estar retraídas para fazer, cara, não tem como, não tem como. E aí vai no sentido de que, cara, cada indivíduo é um indivíduo, cada esporte é um esporte, a gente tem que analisar as questões de treinamento, volume, carga, recuperação, é muita coisa a se pensar. E aqui foi dito, não foram observadas diferenças nas forças de reação articular entre as escápulas liberadas e neutras, né? Uma das coisas que eles foram bem enfáticos, né, que foi a pegada mais estreita, as escápulas retraídas diminuíram significativamente a força de reação glenomeral total, né, resultando em menor compressão glenomeral, menor componente de força de cisalhamento posterior glenomeral, além de diminuir a força de reação acrômico-clavicular total, resultando em menor compressão acrômico-clavicular e menor componente de força de cisalhamento inferior. Mesmo a gente tendo essas dúvidas, esses questionamentos, não tem como fechar o olho para isso, né? No sentido de que, cara, isso é bobagem. Não é bobagem, né? Tá mostrando que realmente fazendo dessa forma vai ter uma menor força de compressão, e a gente pensando que esse estudo foi equalizado as questões de cargas, de treinamento, questões de descanso, enfim, e submetido somente às variações no sentido das angulações, modos de pegar a barra, a gente então percebe que, cara, se for assim, dessa forma, vai ter menor força de reação glenomeral, vai ter menor força de compressão e, consequentemente, talvez aquele indivíduo vai ter uma sobrecarga menor naquela estrutura. Pô, por que não testar, né? Talvez pegar aquele teu aluno está iniciando contigo, aquele na academia, tu já fazer uma abordagem, iniciar com ele com esse modelo de trabalho, né? Ou aquele indivíduo que já faz anos, que já faz de alguma forma aquele supino e apresentou algum dor, desconforto, tu apresenta, cara, vamos mudar um pouquinho, pô. Então, a gente não pode ser cético e não avaliar de uma forma positiva, né? E aqui fala, a retração da escápula demonstrou reduzir tanto a compressão quanto a força desse cisalhamento posterior à articulação glenomeral. Além disso, a atividade de todos os músculos do manguito rotador foi menor na condição de retração. Então a gente consegue analisar também dessas questões dos músculos ali responsáveis pela estabilização, músculos das escápulas, do manguito, que fazendo uma forma da escápula retraída vai ter uma ativação menor, eles vão ser menos exigidos, né? E aí também fica aquela dúvida, tá, mas será que a pessoa que faz uma pegada um pouco mais aberta, e nesse estudo fala que pegadas mais abertas demandam mais desses músculos estabilizador, será que aquele indivíduo, né, sempre treinando assim aquela musculatura, né, daqueles músculos acessórios ali, estabilizadores, não vão estar preparados para aquilo? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Então, a gente, né, tem que pensar.
né? De modo geral, os ângulos de abdução no ombro demonstraram ter um efeito menor nas forças de reação articular do que a largura da pegada e a posição da escápula. Então, essa questão dos ângulos ali foi avaliado que, cara, não teve tanto, assim, foi um pouquinho menos importante, né? A descoberta mais significativa mostrou que um pequeno ângulo de abdução de 45 levou maiores componentes de forças de elemento superior durante o início e o fim do supino. Então a gente teria o restante daquele do movimento, né? A gente teria o início e o fim do supino. Mas, cara, a gente tem que analisar que, independentemente do modelo, do modo que a gente for fazer, aquela estrutura vai sofrer. Se tu fazer todos os dias o supino reto com a barra, levar aquele indivíduo à falha, levar aquele indivíduo à fadiga e não recuperar, independentemente da forma, vai ter lesão. Vai ter lesão tendínea, vai ter lesão muscular, enfim, né? Isso que a gente também tem que entender e analisar e não querer bater martelo e saber isso é certo, isso é errado. Pô, e aí? Né? E até pergunta, e aí, qual é o jeito certo para executar com menor chances de lesões, né? Qual o melhor jeito, né? Falando da minha experiência própria, eu acredito que o indivíduo, ele é muito... Cara, é uma coisa muito louca, assim, porque, como eu falei no início, eu já vi diversas pessoas fazendo de diversas formas e tendo seus resultados bacanas, nunca dores, outros do modo inverso, né? Fazendo com pouca carga e tendo muita dor. E aí? Né? Eu acredito que a gente tem que analisar essas questões, né? Procurar sempre estudar. E esse estudo mostrou para nós que fazendo de forma com que, principalmente numa pegada um pouco mais intermediária e fazendo uma retração das escápulas, a gente vai ter forças menores, né, para aquela estrutura, né? Então a gente talvez seja uma saída bacana quando a gente tiver algum aluno com alguma dor ou aquele aluno que está iniciando. Mas dizer o que é certo, o que é errado, é muito complexo. É muito complexo. Pode ter algum aluno que tem alguma dificuldade de realizar um movimento, ele só consegue executar assim, com o braço assim assado, e ele fez a vida toda. Como é que tu vai chegar para ele e dizer, cara, não faz assim, é errado. Eu vi lá no artigo assim, isso aqui, não, olha... Entende? Então é bem mais amplo, né? Consequentemente não, nos outros vídeos que eu vou ir fazendo na sequência, também a gente vai ver alguns exercícios, algumas variações, da parte prática também minha, com alguns alunos que sentem dor, e também analisar ainda mais as questões do treinamento em si, com um viés sem buscar algo rápido e tipo assim, quais os melhores jeitos de fazer supino, papapá. Cara, aqui a gente vai tentar buscar informações e que a gente pense fora da caixinha, que a gente não fique atrás de coisas rápidas, enfim, sabe? Coisas, por exemplo, que o Instagram nos traz. Esse aqui é um pouquinho mais aprofundado, né? Fica o meu agradecimento, né? Desde já, para quem está acompanhando a sequência dos meus vídeos. Esses meus vídeos são mais voltados para eu conseguir aos poucos também eu melhorar a minha didática, minha forma de apresentar os conteúdos, de eu estudar. E para aquelas pessoas que estão também buscando um conhecimento, né? Sirva também de boa informação. Sempre prezo em trazer algo que seja realmente válido, né? E se puderem curtir, né? Curtir o meu vídeo, fazer algum comentário, né? Comente o jeito que vocês fazem. E se tiverem alguma dúvida também me mandem alguma mensagem, a gente fazer alguma troca de conhecimento, eu possa vir ajudar em alguma coisa, tá? Um grande abraço, é isso aí.